Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor, ou Mestre Igor, da Capoeira de Angola de Natal, do Rio Grande do Norte. Sou discípulo do Mestre Marcos, da Escola de Capoeira Nacional Origem Angola. Mas antes de chegar ao Mestre Marcos, tivemos uma longa trajetória. Vou compartilhar com vocês aqui nesse momento. Sou carioca, venho de uma família humilde, onde toda a minha família reside no Rio de Janeiro. Meu pai, daqui do estado do Rio Grande do Norte, traz a minha mãe, eu e mais o meu irmão, viemos para cá para morar e tentar a vida aqui. Meu pai, sempre muito ocupado, tentando manter a casa, né, nessa transição de mudança de vida, fica a missão para minha mãe cuidar de dois meninos, né? Depois de muito tempo de luta, meu pai consegue comprar a sua primeira casinha, no Vale do Pitimbu Satélite, onde lá começa toda essa história que a capoeira vai nos passar a nos contar agora. Ao chegar lá no bairro do Vale do Pitimbu, a gente começa a fazer amizade com muita gente. E graças a Deus, lá era um lugar bacana porque tinha muita família e o pessoal gostava muito de praticar esporte, de fazer algum tipo de atividade, quadrilha, jogar futebol, subir morro, descer tábua de morro. Sempre tinha o que fazer. Sempre tinha o que fazer, né? Um certo dia a gente foi para casa de um amigo nosso, lá do bairro, lá do Vale do Pitimbu. E a gente estava numa tarde daquela, esperando o sol esfriar para a gente ir para o morro, descer tábua de morro ou dar o salto mortal. Aí passou um filme chamado Esporte Sangrento. Acho que a maioria dos capoeiristas já viram esse filme e ele marcou muito em muita gente. E quando eu vi aquele filme eu fiquei estarrecido. Poxa, que coisa legal, como é que a pessoa consegue fazer isso com o corpo? Pô, lutar com facão, fogo, dança. Que coisa diferente, bacana. Aí eu fiquei assim, poxa, eu quero praticar isso, como é que é isso? A capoeira. Pô, eu quero aprender capoeira. Aí, quando eu falei isso, uma das pessoas que estava ali perto da gente falou, poxa, oi, todo dia aqui à tardezinha, lá para as suas 2, 3 horas da tarde, passa um professor de capoeira aqui. Ele é pequenininho, ele gosta de um cabelo meio grande, branco, ele usa uma sandália de couro, uma bolsa de lado assim. Ele mora lá na Rua do Morro, lá embaixo. Quando ele passar aqui, eu vou apresentar ele a você. Beleza. E aí a gente tinha esse costume de, nas tardes, ficar, quando não era vendo filme na casa de um colega, que eu devia na rua, né? Era na calçada olhando o povo passar. Que hoje dificilmente se faz isso, né? Aí, juntando aquela turma numa tardezinha, conversando ali besteira e tal, aí passa esse camarada. Quando ele passa, fala, ó Igor, aquele lá. Aí eu me levantei na mesma hora, fui em direção a ele. Quando eu cheguei lá, eu falei, oi, tudo bem, como é que você tá? O senhor que é o professor de capoeira? Ele com aquela fala mansa dele, né? Muito rebuscada as palavras. Aí ele falou, não, sou... Eu ensino capoeira nos sábados de manhã, lá na Rua do Morro. Minha casa é número tal. Se você quiser passar lá, às 7 da manhã, eu estarei lá para ensinar capoeira. Aí eu fiquei todo entusiasmado e tal. Aí chamei um colega, chamei outro. Aí fomos lá, no sábado de manhã. Chegou lá antes da hora, antes das 7 horas, já estávamos lá batendo na porta dele lá para começar a aula. Aí... lá tinha um pisozinho, sem cobertura nem nada. Ele botava pela janela da casa dele um radinho pequenininho de pilha. E aí a gente subia lá para poder treinar no piso lá, no salãozinho lá, para treinar capoeira. E aí ele botava aquela música e aí ensinando a gente os primeiros passos, né? Na época a gente não tinha noção de roupa nem nada, essa coisa toda. Eu chegava com calça de jiu-jitsu que fazia na época, que era até professor de jiu-jitsu, por sinal, né? Já era instrutor, já ia para faixa roxa, uma coisa assim naquela época. Aí quando eu fiz a primeira aula da capoeira, com aquela calça dura do jiu-jitsu e tal, todo duro, que eu naquela época do jiu-jitsu eu andava na rua, eu não podia olhar um camarada, olhar torto para mim, eu já queria dizer, e aí, qual é a tua? E sair no braço. Era brabo, né, naquela época, o jiu-jitsu, não sei se era o jiu-jitsu, se era eu, se era a comunidade, sei lá, ou se era a idade. A gente se sentia valentão, né, naquela época. Mas aí depois que eu conheci a capoeira, pô, ela bateu assim, eu falei, pô, acabou, para, tudo acabou.
É isso que eu quero pra mim. Larguei tudo, na mesma hora assim, larguei tudo, não quis mais saber de futebol, de jiu-jitsu, de outras coisas, não quis saber nada. Poxa, eu fiquei pensando comigo que, caramba, uma prática que tem música, uma prática que não aprisiona o corpo, uma prática que conta história, que traz história, a nossa história, uma prática que traz uma filosofia de vida. Tudo isso num pacote só. E que luta brincando. Aí eu falei, não, é isso que eu quero pra mim. Aí fiquei na capoeira, comecei a treinar. Todas as aulas que ele marcava lá, a gente ia, tava lá. E numa dessas idas, eu encontrei uns colegas lá, que já faziam capoeira. Eram 3. Gilmar, Guilherme e Sergiano. Já eram capoeiristas, já, né? A gente marcava para ir pro morro, os camaradas pareciam que estavam voando. Pra gente aprender uma besteirinha, a gente se torcia todinha, caía, se machucava. Depois de muita insistência que aprendi uma coisa ou outra. E esses camaradas passava fino, assim, a gente não sentia nem os caras tocar no chão. Tão habilidosos que eram os caras. Isso era no período, assim, a gente começou, no início da década de 90, esse fato aconteceu. E era próximo do fim do ano, mais ou menos, eu conheci os meninos, né, que eram meninos, né, comparado a mim, eles eram mais novos, né. Eu tinha, sei lá, 13, 14 para 15 anos, os meninos tinham, um tinha 11, outro tinha 12, outro, o mais velho que tinha próximo de mim assim, mas não chegava nem tão perto assim, tinha 2 anos de diferença, uma coisa assim, né, que era o Sergiano. Aí, um certo dia, a gente começou a aprender capoeira, e tá, aquela coisa toda, e vem, e vai e tal, escutava as músicas, o nosso professor, que é o Artimar, né, que ele não era mestre de capoeira na época, mas sempre teve muita sabedoria, porque era um professor de história, era um amante da cultura. A esposa dele, Gorete, era capoeirista também, e seu filho, Raimar, que era mais novo que eu, por sinal. Então era uma família de capoeiristas, né? Só que um capoeirista com um olhar diferente, um olhar meio que fora do padrão, né, de grupo, de organização, de graduação, aquela coisa. Não, ele usava, por sinal, uma corda que ele ganhou, foi a primeira corda que ele ganhou, a que ele sempre usou, que era uma corda verde na época, né? Tinha uma calça branca e tinha o símbolo assim, que era até do Abadá, não sei se ele ganhou de presente de alguém bem como é que era. Eu sei que ele tinha essa roupa, né? Quando eu entrava na casa dele, a gente marcava para ir mais cedo para lá. Vem para cá mais cedo, Igor. A gente ia para lá assistir vídeo na casa dele. Aí entrava no quarto dele. Olha aí. Olha aí o que você quiser olhar aí. Escuta aí a fita cassete que você quiser ouvir aí. Né? Olha o livro que eu tenho. Deixava a gente à vontade. Né? E a gente ia aprendendo. Não éramos muitos, né? E aí todo empolgado com a capoeira, aquela coisa toda e tal. Cada dia aprendendo uma coisa nova. Com uns com mais dificuldade, outros com menos. Sabe, meu irmão também participou desse processo. Aí um sábado a gente foi lá. Hoje tem treino, vamos lá. Chegamos lá para treinar no sábado, bati palma, chamei, Artimar, batendo palma, chamei 1, 2, 3 vezes. Aí começava a dar uns gritos e não saía ninguém na casa. E percebi que a casa estava estranha, parece que estava meio sem ninguém na casa, né? Uma coisa assim, desocupada a casa. Aí daqui a pouco, depois de um grito, sai o vizinho do lado e fala: Ei, menino, o pessoal daí se mudou, foi embora ontem. Aí eu fiquei, caramba, fiquei sem chão, né? E agora? O que eu vou fazer? Pra aprender capoeira, pra continuar. Foi embora, né? Eu não sei, eu te conhecia pouco, o Artimar, né? Naquela época, conhecia só o necessário. Sabia que ele era professor de história, agora ele também era professora, né? Que eles eram capoeiristas, mas não muita coisa da vida deles nem nada. Aí, numa dessa, a gente chamou e nada, não apareceu o Artimar. Ficamos tristes, ficamos assim. Aí os meninos que já eram capoeiristas, que estavam comigo, Gilmar, Guilherme e Sergiano, falou: calma, deixa chegar janeiro para fevereiro, que é quando começa as aulas,
Vou levar você lá onde eu aprendi capoeira, onde eu treino capoeira. No Caique, em Lagoa Nova. Com o Marquinho. O Marquinho. Ah, no Caique, Lagoa Nova? Beleza. Aí eu, nesse meio tempo, já fui na loja atrás de comprar uma calça de elanca branca de capoeira. Comprei tudo, camisa branca e tudo. Pra esperar o momento. Quando chegou no início do ano lá, começou as aulas lá no Caique. Aí quando eu cheguei, aquele mundo de menino lá, para aprender capoeira. Com aquele professor, uma pessoa magra, né, alto, né, barba, cor dele assim. Marquinho, né, chamava de Marquinho, mas na verdade era o mestre Marcos, né. Aí o menino chegou, me apresentou a ele. Ô mestre, aqui é o Igor, vai fazer capoeira com o senhor. Aí ele olhou para mim assim. Fica sentado aí assistindo. Poxa vida. Eu louco para fazer capoeira, esperei todo esse tempo ansioso, ele me deixou sentado, porque as turmas eram uma turma de 50 alunos, de manhã e 50 à tarde, era 2 vezes na semana que eu treinava, né? Aí, fui uma vez, ele mandou ficar sentado assistindo. Fui outra, ele mandou. Nessa brincadeira, acho que eu fiquei quase um mês, indo todas as aulas, eu ficava só assistindo e não deixava entrar. Aí depois um dia, tanto ele me vê lá e tal, aí os meninos, pô mestre, o Igor já tá um tempão aí, deixa ele entrar aí, não sei o que lá, ele olha pra mim assim, entra aí. Pronto. Aí a partir dali não sai mais, né? Tinha muitos bons capoeiristas naquela época lá, né? Muitos amigos, né? Irmãos que passei a realmente fazer valer esse sentido da palavra irmandade, amizade, a partir da capoeira. E aí no Caique realmente é onde eu comecei a refinar a minha capoeira, né? Treinava. Aí comecei a estudar perto também ali, no Edgar Barbosa. E aí quando não tinha aula de manhã, eu descia para poder pegar aula também de manhã. Aí ia para casa correndo para poder voltar, para poder treinar a capoeira na tarde, que era o horário que eu treinava com mais frequência. As aulas eram, acho que eram 3 horas da tarde, eu chegava lá, era 1h para ficar treinando sozinho lá no pátio que tinha. A gente já tinha isso, né? A gente juntava 1 ou 2 ou 3. Vamos chegar mais cedo, a gente começava a fazer os movimentos, treinar. E lá ajudava muito a desenvolver, porque a gente dava 2 treinos, às vezes, né? Às vezes ia de manhã, às vezes ia de tarde, no mesmo dia, e às vezes ainda chegava mais cedo. Então eu dava 3 treinos. E às vezes quando passou o tempo, quando começou a gente ficar mais velho na capoeira, o mestre ainda dava aula em seguida no Colégio Objetivo, que era, acho que era Nascimento de Castro, subindo mais um pouquinho. Aí a gente ia descendo, lá de Lagoa Nova, lá do Caique, subindo aquela rua todinha. Terminou a aula de capoeira às 5 horas da tarde no Caique, a gente ia descendo para poder pegar a aula de capoeira com o mestre lá às 5h30. Só chegava em casa à noite. Poxa, era uma coisa bacana, era muito bom. E ali a gente fez muita amizade, a gente conheceu muita gente, né? E aí eu comecei a botar aquilo na cabeça e ver, poxa, tá aí um negócio bacana. Eu cresci, eu queria ser igual o mestre Marcos. Viver de ensinar capoeira, trabalhar numa escola, conviver com as crianças, com os jovens. Eu acho que isso aí seria uma coisa bacana para mim, né? Aí eu me inspirei nisso nele, nessa minha observação e inspiração nele. Ele nunca quis que a gente deixasse de dar prioridade aos estudos. Vai estudar, depois você vem para capoeira, vai estudar, você vem para capoeira. Aí nesse período todo eu comecei a participar dos jogos escolares, né, dos Gernes. Aí eu participei, me inscrevi no primeiro ano, eu tão nervoso que tava, quando eu entrei para jogar capoeira eu fiquei agoniado e larguei a mão no rosto do camarada. Aí o juiz foi, pá, me deu cartão vermelho. No primeiro jogo já me eliminou. Poxa vida, treinando pra caramba que eu tava, mas só que ansioso, nervoso, né? Maria de primeira viagem. Aí quando foi no ano seguinte, continuei treinando. Aí participei de tudo também, ganhei tudo. Participei do Germes, fui atleta ouro, ganhei. Participei do SEMES, também ganhei. Participei dos Jogos Asa Sul, também ganhei. Então aquela época, aquele ano foi um ano muito bacana. Foi o meu último ano, com 18 anos de idade, participando como atleta e ganhei as competições, né? Aí, numa dessa, indo treinar e tudo, vestido todo de branco, aquela coisa toda, uma mãe de um aluno me aborda. Rapaz, você não quer ensinar capoeira pro meu filho? Ele, o primo dele e tal, a Nina, né?
que era a mãe. E tinha os filhos Andres e Tonho. Aí tinha os primos, né? Ellison, Eric, que foram todos os primeiros alunos. Rapaz, eu não sei, eu sou aluno na capoeira, não tem como ensinar capoeira ainda não. Não, você ensina assim mesmo, a gente organiza aqui uns passozinhos, um cantinho aqui, você vai fazer a capoeira. Aí, pois bem, eu encarei o desafio. Ia pra escola de manhã, às vezes gazeava a aula, ficava assistindo, aí para assistir a aula de capoeira no Mestre Marco. Aí começava a anotar lá. Pular, abaixar, levanta a perna. E anotava todo o passo a passo da aula que o mestre dava no caderno da escola, para poder de noite, quando eu encontrava com os meninos, fazer a mesma coisa. Com o caderno do lado assim, eu ia só copiando o que estava ali fazendo. Sem saber nem o que era aquilo, nem para que servia, nem para onde ia. E ele dizia, vai lá, vai ensinando, vai olhando e vai ensinando. Eu perguntei a ele uma vez se eu podia ensinar. Vai lá, vai passando pro menino lá. O mestre sempre teve muito isso. Ele entende que a cultura é uma coisa muito sem um formalismo, né? É uma coisa informal, ao ponto que se aprende, todo mundo se aprende, com a criança, com o mais velho, com o mais novo, todo mundo aprende com todo mundo. Ele tem muito isso nele, né? E ele vai lá, vai ensinando capoeira, aí comecei, né? Aí numa volta dessa do treino do Kaique à tarde, subo no ônibus, quando eu tô procurando um lugar para sentar, quando eu olho assim, quem tá sentado ali de lado é Artimar. Oi, Artimar, tudo bem? Ele olhou pra mim assim, rapaz, você tá na capoeira? Tô todo de branco, né? Tinha orgulho de usar roupa branca, de sair com a roupa na rua, tinha orgulho disso. Hoje dificilmente você vê o capoeira vestido com sua roupa, né? Essa coisa toda e tal. E aí ele começou a falar, não, eu tive que me mudar, agora eu tô morando aqui lá perto do Kaique, Parnamirim. A gente também tinha acabado de se mudar pra Parnamirim, né? Meu pai teve que vender a casa lá e tal, a gente foi morar lá. Aí ele me deu o endereço dele e falou, poxa, tu bate lá num dia lá, eu tô lá dando aula de capoeira nos sábados e tal. Aí eu peguei um sábado desse, encontrei conversa, fui bater lá. Bati lá, bati na porta, cheguei lá e tava na casa dele lá, tinha um piso pra mim lá na frente e tal, a família toda. Aí falou, Igor, rapaz, tô aqui, tô tentando começar um trabalho aqui, eu quero muito contar com sua ajuda, não sei o que e tal. Aí eu falei que tava treinando com o mestre Marquinhos, não, mas eu conheço o Marquinhos e tal. Aí, tranquilo, né? Aí eu ia lá, além de eu ir pro Kaique treinar, eu ia alguns dias ajudar ele lá no espaço dele. E aí eu começava a botar coisa na cabeça dele, tentar botar coisa na cabeça dele, e dizia assim, poxa, eu vi algumas coisas que o mestre Marco fazia e queria dar de sugestão para ele fazer também. Ô, mestre, por que você não usa as cordas? Cria um sistema de graduação, porque isso é uma forma de até criar um compromisso com a capoeira, com os meninos, e também gerar um recurso para o grupo, e não sei o que e tal e tal. Criar o nome de um grupo, que até então não tinha nada disso, não tinha nome de grupo, não tinha graduação, né? Ele dava aula na casa dele, aí sugeri para ele procurar o Kaique, que tinha um Kaique lá pertinho, porque o mestre Marco faz um trabalho assim no Kaique e tal, tenho certeza que vai dar certo um trabalho aqui no Kaique, da mesma forma e tal e tal. Aí ele foi, no começo, meio resistindo, mas depois ele foi cedendo, né? Aceitou, daqui a pouco ele chega pra mim, o nome do meu grupo é esse. Aí mostrou a logomarca do grupo, Raiz da África. Era um desenho de Caribé, assim, só isso, de preto e branco. Né? Aí depois ele foi lá no Kaique, conversou, aí começou a pegar o pessoal da EJA, né? Que estudava à noite, antes de começar de assistir a aula, o pessoal ficava meia horinha lá na capoeira. Aí ele ficava na quadra assim, um mundo de gente na quadra, umas 2, 3 turmas assim cheias, tudo já o pessoal mais velho, né? Pra pegar a aula de capoeira lá com a gente lá, né? Sobre a coordenação dele, né? A direção dele. E eu lá ajudando. Depois ele vai, eu vou criar umas graduações aqui, vou criar só 3 cordas. Não precisa de mais do que isso. A corda de professor, que é a vermelha, a corda de iniciante, que é a azul, e a corda verde. E parece que tinha mais uma, perdão, 4, que era a laranja, que era de instrutora. Que quem usava era a Gorete, a esposa dele. Ele usava a vermelha. Aí começou a caminhar o trabalho, a acontecer lá, começou a ficar bacana, vinha uma geração aí, a gente se encontrava muitas vezes e tal, e eu continuando treinando lá no Kaique, no Mestre Marco e tudo e tal. Aí houve algumas coisas que precisou uma retomada no caminho da capoeira. O Artimel ia com menor frequência, mas ia sempre lá e continuava lá próximo ao Mestre Marcos.
E eu com aquele negócio na cabeça, poxa, quando eu crescer eu quero ser igual a ele e tal e tal. Aí com 18 anos de idade, terminei meu segundo grau, aí eu começou a aumentar a demanda de criança para treinar capoeira lá na minha casa da minha avó, onde eu morava, porque eu morava junto com minha avó, coladinho assim na minha casa. Aí fizemos um pisozinho, um começo de 2x2, daqui a pouco a gente consegue mais cimento, aumenta o salão. Daqui a pouco lá no bairro, fica o ponte do bairro é a capoeira. Todas as pessoas que viviam ali na rua, saindo para namorar, para poder fazer alguma coisa na rua, lá era como se fosse uma praça, um ponte para o pessoal sentar lá e assistir a aula de capoeira. Pronto, aí dava muita gente para treinar capoeira, muita gente para assistir. Aí começa a inchar, expandir o trabalho lá, né? E eu vendo aquilo tudo crescendo, vendo toda essa responsabilidade aumentando, eu falei, eu não posso deixar de treinar, me dedicar e aprender cada vez mais. E nem deixar esses meninos na mão. E aí eu comecei a entender o sentido maior que essa capoeira trazia para mim e que também, através de mim, levava para os outros. Que era a importância de educar, né? De ajudar a mudar a vida das pessoas. Porque quando eu chegava lá e via crianças ou adolescentes descuidados, às vezes com unha grande, cabelo maltratado, às vezes chegava a ser sandália, não tinha dinheiro para comprar fazer tecido para comprar uma calça de capoeira e tal. Aí eu tentava me ajustar aqui, me ajustar ali, pedindo dinheiro a pai para poder ir para o transporte da escola, aí guardava o dinheiro do lanche, aí chegava no final do mês, pegava, comprava não sei quantos metros de elanca para poder mandar fazer, costurar a calça por menino, não sei o que lá e tal, sempre com esse intuito de ajudar, nunca cobrando nada de nenhum deles, nunca, de nenhum deles que ensinei capoeira lá, nunca pagaram um tostão para mim, né? Aí vem chegando a primeira geração da capoeira lá no bairro, lá no Parque Industrial, que era em Parnamirim, né? E aí eu começo a ter mais força de trabalho, mais responsabilidade. E aí nessa história toda eu fiquei 7 anos sem estudar. Já pensou? Porque eu não queria trabalhar para não deixar os meninos na rua. Não deixar os meninos, na minha cabeça, né? Abandonado, porque esses meninos só têm a capoeira para poder fazer uma coisa pela vida deles. E eu que estou aqui para cuidar deles, né? Então eu fiquei... desde 18 anos eu fiquei à frente, fiquei 7 anos sem estudar, só me dedicando a eles. E meu pai, você tem que trabalhar, vai fazer alguma coisa da vida. Eu sozinho não consigo tomar conta da casa. Ele, depois de tudo que passou, acabou como taxista. Minha mãe dona de casa, ele o único provedor da casa. E as coisas apertando. E eu não tendo a consciência de que tinha que colaborar, porque a paixão pela capoeira e pelos meninos era maior, né? Aí, pronto. Chega um momento que as coisas começam a mudar. Eu começo a ouvir mais o mestre Marcos, você tem que estudar. Aí eu falei, poxa, apareceu uma oportunidade de fazer um curso de educação física na universidade. Aí eu fui lá, através da minha hoje esposa, Eliane, ela me ajudou na inscrição, a gente foi lá, fez a inscrição do vestibular. Aí cheguei em casa, assim, 7 anos sem estudar, comecei a pegar uns livrões assim que tinha grosso, peguei uma semana toda estudando, português, redação, não sei o que lá, matemática, para fazer a prova no final de semana. Aí fiz a prova e tal, lá e eu passei. Não foi nenhuma universidade pública, né? Foi uma universidade particular. Foi o primeiro ano de educação física que a UNP abriu, a primeira turma. E aí eu fui lá, fiz a prova, passei. Só que aí vinha o segundo problema. O primeiro problema era passar. O segundo era, como é que eu vou pagar essa faculdade? É como se fosse hoje, nos tempos de hoje, 800 mil reais. Na época era 500. O dinheiro valia mais, né? Aí lá vai eu ligar para minha avó, ligar para meu tio, me arruma alguma coisa, me dá uma coisa. Aí minha avó disse que conseguia me mandar 100 ou era 150. Aí meu tio mandou mais 150. Aí ainda ficava faltando alguma coisa. Aí eu falei, eu vou resolver isso. Aí inventei de fazer um currículo. Professor de educação física cursando, nem tinha entrado na faculdade ainda. Aí saí jogando para tudo quanto é escola aí, para esperar ver se parecia um emprego. De bicicleta, andava de bicicleta, que eu não tinha transporte nem nada, e de bicicleta, saía daqui para o Caíque, ia para Lagoa Nova, ia para a cidade, tudo de bicicleta. Aí deixei os currículos, estava na escola,
Aí fui chamado para trabalhar numa escola. Para ganhar como se fosse R$ 100, coisa pouca, mas ajudava. Só que essa escola era uma escola de especial, de crianças especiais. Já pensou? A primeira escola que você pega para fazer recreação com a criançada, criança com síndrome de Down, criança com autismo e essas coisas todas. E que quando você piscava olhos que já estava se atracando uma com a outra e aquela coisa toda. Aí eu chegava e antes planejava a aula, eu ia pesquisar na internet, recreação, brincadeiras assim e tal e tal. Eu sei que nessa história toda de me dedicar a inventar, de ser professor, aprendi a ser professor. Aí fiz educação física, cursei, né, direitinho, estudei, sempre muito dedicado, aplicado. A partir dali comecei a construir minha vida profissional, né? E nunca deixei a capoeira. Mesmo trabalhando o dia todinho, que eu passei a estagiar nas academias e tudo e tal, começava de 5h30 da manhã e até 11h30 da noite, porque de 7 horas da noite até as 11h30 era faculdade, 11 horas era faculdade. Aí chegava meia hora depois em casa, às vezes tinha que fazer trabalho, no outro dia 5 horas, 4 e pouco eu estava de pé para dar aula de 5h30. E foi assim a minha vida toda. Pois bem, depois dessa história toda de faculdade, que passei, me formei, nesse meu tempo a capoeira vem correndo, eu venho treinando capoeira, participando de eventos, ajudando o mestre a organizar os eventos. Eu passo a deixar de ser apenas um aluno para ser uma pessoa que também está ativamente na organização, ajudando o trabalho do grupo, né, lá. E aí a gente fez grandes eventos como o 24 Horas de Capoeira, que trouxe os mestres da Bahia para cá, né? Mestre do Alfinete, Moro e Catendê e Boa Gente, pela primeira vez aqui, onde a gente fez 24 horas de capoeira Angola, que foi, todos os grupos de capoeira vieram, foi um mundo de gente nesse ano. A gente inaugurou a sala do Mestre Pastinha, né? Nesse ano, então foi um momento muito marcante, né? E a partir desse momento nasce o convívio com o mestre Gildo Alfinete, né? Uma pessoa ímpar, única, né? Que a gente teve o prazer de conhecer e de ir à casa dele, conviver com ele lá, aprender capoeira com ele lá. Ele não perdia a oportunidade de ensinar a gente. Ele andava pelos cantos, nas ruas, dizendo, olha isso aqui, toma cuidado com isso aqui, tá vendo aquilo ali? Não faça aquilo ali não, isso aqui vai dar nisso aqui. Ele sempre ensinando, andando nas ruas, né? Esse ano foi o primeiro ano foi eu, mestre Marcos e mestre Alisson, que isso aí também foi, a gente conseguiu um patrocínio dessas passagens, que foi através de um trabalho que eu tinha, que eu vou contar logo em seguida a vocês. E a gente foi lá e conhecemos os mestres da velha guarda, a capoeira da BCA, conhecemos o Forte Santo Antônio, o mestre Nenel do mestre Bimba, conhecemos muita gente. O mestre Marco fez questão de apresentar pra gente tudo que ele podia sobre a capoeira que ele conhecia lá. A gente foi lá onde o mestre Pastinha morou, né? E o mestre Gil levava a gente para cima e para baixo na fubica dele, que era um carrinho que ele tinha antigo e tal. Poxa, foi uma coisa única, né? Até um momento a gente sentado na sala da casa dele, ele chamou para ir lá no quarto dele. O quarto dele ninguém entrava. É onde ele guardava todos os segredos dele. Aí ele pegou um manuscrito que o mestre Pastinha escreveu a punho assim. Aí deu na minha mão para mim olhar assim. Eu falei, mestre, não quero isso não, deixa, Deus já tá bom, eu tô vendo aqui, já tô feliz em estar vendo. Não, pegue. Aí ele pediu para eu pegar, para folhear. Aí contou as histórias do mestre Pastinha, aí mostrou a camisa do mestre Pastinha, da escola dele, mostrou a bengala do mestre Pastinha, do mestre Caiçara, e tantas outras coisas que ele tinha lá. Poxa, que foi marcante, foi um momento único para mim na capoeira, né? E ele viu o quanto eu estava apaixonado por tudo isso, né? Que ele me passava, que ele ensinava, né? Fiquei muito feliz. E a partir daí, o mestre Gildo começou a conviver com a gente com mais frequência, né? Ele, às vezes, lá na Bahia, lá na casa dele, ele ligava pra mim, assim. Um dia ele ligou pra mim, assim, tocou o telefone, número diferente, tal. Eu entendi. Alô, quem é? É o mestre Gildo. Oh, cadê o mestre Marco? Ô, mestre, ele tá trabalhando, tá lá e tal, não sei o que lá. Ô, Igor, mas eu quero falar com você mesmo. O que foi, mestre? Você sabe quem tá aqui do meu lado? Eu falei, não. João Grande, eu fiquei calado assim. João Grande? Vou passar você para falar com ele.
quando ele me passou o telefone para falar com o mestre João Grande, o mestre João Grande falou: "E aí, Igor, tudo bem? Como é que você tá, meu filho?" Eu fiquei mudo. Aí ele falou outra vez, aí eu falei: "Oi, mestre." Começou a lágrima a descer de emoção, porque esses caras da capoeira, os mestres mais antigos, a gente só tinha contato com eles em revista, né? Às vezes ou outra no YouTube, uma coisa assim, a gente não tinha o contato com ele. Poxa, um João Grande que mora nos Estados Unidos, referência mundial da capoeira de Angola. Eu falei: poxa vida. Eu fiquei muito feliz com isso, muito feliz. Então assim, mestre Gildo foi o padrinho da nossa escola, né? É o padrinho da nossa escola. Ele sempre me cobrava para poder zelar por ela, para poder cuidar dessa escola, cuidar do mestre Marcos, né? Ele sempre foi uma pessoa sem palavras, uma pessoa única, genial. Mestre Gildo sempre foi. Mas aí a vida teve que levar, né? O tempo teve que levar, Deus teve que levar ele para próximo dele. E aí a gente continua com essa missão. Ah, e sim, eu estava falando que eu ia contar a história lá atrás, né? De onde eu consegui a passagem para ir para Salvador com o mestre Mark e o mestre Alisson na época, né? Quando eu estava na faculdade, eu comecei a fazer estágio em Parnamirim, na prefeitura de Parnamirim, né? Na Fundação de Cultura de Parnamirim, onde através da senhora Vandilma de Oliveira, que era a presidente naquela época, ela pediu meu currículo, que eu tinha, meu documento de estágio, e me contratou para trabalhar lá, para poder ir para as escolas ensinar capoeira, na Fundação de Cultura de Parnamirim. E aí eu comecei a ensinar, eu pegava de bicicleta, numa manhã eu dava aula em 3, 4 escolas, saía assim, rodando de uma para outra, assim, dava uma horinha aqui, uma horinha na outra, ali, a mochila, botava o pandeiro, às vezes um sonzinho, às vezes levava o berimbau na mão, com a cabaça na bolsa, e ia dar as aulas. Eu atendia, acho que eram mais ou menos umas 10 escolas eu atendia por mês, aí depois procurava mais 10, e aí tinha alternando e tal, e o trabalho começou a ganhar força, né? Aí tinha os eventos que ela chamava a gente, uniformizava os meninos, dava os instrumentos, né? Dava todo o suporte que era necessário para desenvolver o projeto. Aí pedia no final do ano para poder refazer um projeto melhor, para poder a gente aumentar esse projeto. Aí é onde eu consegui trazer mais outros capoeiristas que também eram próximos de mim para trabalhar comigo lá, para poder aumentar mais esse projeto, né? Então a gente começou a ter um alcance de quase todas as escolas de Parnamirim. Com a capoeira a gente conseguiu, né? Então foi uma coisa fabulosa, assim, onde tinha escola a gente estava lá para ensinar, nos eventos, Semana da Cultura, né? Consciência Negra, todas essas coisas que a gente estava envolvido, né? Então a gente conseguiu trazer talvez para a capoeira de Parnamirim uma consciência da importância da capoeira nesses espaços educacionais, né? Tinha capoeira, tinha grandes mestres lá, como o mestre Wilson, o próprio mestre Artimar e outros de Parnamirim, né? Mas a gente tinha mais vínculo com a prefeitura por esse motivo, por eu estar estudando e ser estagiário de lá, né? E a gente fez belos eventos, né? A gente fez numa Semana da Cultura dessa aí, a gente fazia um cortejo cultural que pegou toda aquela avenida principal, assim, de crianças e jovens vestidos de capoeirista, de roupa de maculelê, de samba. Foi uma coisa bacana, a gente botou uma tenda no meio da praça, assim, subiu no palco principal para fazer apresentações. Foi uma coisa bacana demais. Então, assim, graças à dedicação que eu tive à capoeira, ela soube me colocar nos lugares certos e com as pessoas certas, para as coisas começarem a dar certo, né? Então, Parnamirim se tornou um polo de referência com a capoeira, através de todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Claro, tudo com o apoio do mestre Marcos, ele sempre perto, né? De tudo, nos orientando. Então, assim, foi muito bacana mesmo. E aí, num desses projetos que eu fiz, eu pedi para poder a gente ir a Salvador. Aí ela conseguiu essas 3 passagens, a gente foi para Salvador. Numa dessas idas aí. Aí depois acabou o estágio, né, da gente, a gente não pôde mais ficar como no estágio, aí passou a ser carro comissionado, aí houve troca de prefeito, aí
exonerou muita gente, nessa uma dessas a gente foi também, teve que sair e tal. E aí a capoeira continuou, mas a gente continuou de uma forma mais autônoma, né? A gente não tinha mais o apoio que tinha antes da prefeitura, mas a gente continua fazendo o que podia, né? Desenvolvendo os trabalhos até hoje. Até hoje, né? Hoje, depois de muitos anos, eu estou formado, fiz uma segunda universidade, né? Graças à capoeira e a Deus, né? E continuo na caminhada da capoeira, fazendo o que posso para contribuir com ela. Tive o prazer de fazer várias viagens com a capoeira, né? Conheci todo o estado. O mestre Marcos sempre teve participação nos Jogos Escolares como coordenador, no qual ele passa a minha responsabilidade de ser o coordenador dos Jogos Escolares aqui em Parnamirim, onde eu coordeno desde muito tempo os Jogos Municipais de Parnamirim, né? E ele passa a viajar para vários lugares aí do estado para poder fazer as competições. E eu sempre ia junto com ele, sempre fui. E aí passa a conhecer tudo quanto é lugar, Itaú, Paulo dos Ferros, Mossoró, Marizal, Apodi, e aí vai, né? E aí a capoeira me dá essa possibilidade de otimizar esse convívio com outros capoeiristas, né? Aumentar o número de pessoas que a gente tem como amigos, né? E por aí vai. Aí hoje, no tempo pra cá, a gente vem contribuindo com a capoeira de outra forma. A gente vem contribuindo na construção de leis para o próprio município para a capoeira, né? Continuamos com o trabalho dos jogos escolares, né? Fazendo parceria com outras instituições de ensino, né? E aí a capoeira não deixa a gente deixar ela quieta, né? A gente tem que sempre estar em movimento com a capoeira, sempre estar em movimento com a capoeira, sempre. Aí nessas viagens todas que eu vinha fazendo, além do estado, viajar para o estado, eu começo a viajar, eu fui para São Paulo, com Abril Pangola lá, aí lá eu conheci muita gente famosa da capoeira mesmo lá, o próprio mestre João Grande estava lá, e muitos outros grandes capoeiristas antigos também estavam lá. Voltei a Salvador também, revi muitos mestres, conheci outros novos, e até há pouco tempo tive a felicidade de, através de um amigo, que eu considero um amigo também, como se fosse um padrinho também para mim da capoeira, gosto muito dele, essa pessoa chama Mestre Irani, que é o mestre do cordão de ouro, né, geral aqui. Ele me levou para ir à Europa com ele, para conhecer a capoeira, um trabalho dele lá na Europa, participar lá, dar oficina, levar os instrumentos lá para o pessoal conhecer, para vender, levar os artesanatos, levar camisa, essa coisa toda e tal, né? Conhecer a cultura de lá. Então foi um momento também muito especial para mim, esse momento de ir para a Europa, onde eu conheci a França, a Inglaterra, a Portugal, né? Então assim, a capoeira sempre está aí, nos surpreendendo a cada dia, a cada momento, né? E me deixa muito feliz poder hoje estar aqui contando essa história para vocês e dizer que se você acredita na tua cultura, vá em frente, não tenha medo não, não tenha medo não. Só precisa ter responsabilidade e dedicação. Só isso. Que o resto vai acontecer para todo mundo mesmo. A capoeira é muito boa, a cultura é muito boa. A cultura popular, ela é uma tradição que vem lá de trás e que a gente tem que fazer questão de preservar e cultivar ela, passar para as novas gerações e não deixar apagar aquilo que foi construído lá atrás, porque faz parte do DNA de ser brasileiro. De ser brasileiro. A cultura popular é isso, da sua forma singular de ser, da sua forma sem método, sem metodologia formal, como a gente conhece, de ensino, né? Onde se aprende observando, ouvindo, sentindo, fazendo. A cultura nos ensina isso. A cultura nos ensina isso, diferentemente do ensino formal. Por isso que ela entra dentro da gente, da nossa veia,
nossos vasos sanguíneos e não sai mais. Porque ela faz total conexão com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Não é uma coisa à parte, longe de uma realidade que a gente confia. Pelo contrário. E a capoeira está aí, reconhecida como patrimônio material, né, da humanidade. A capoeira está aí. Só que a gente precisa valorizar mais o que nós temos aqui, que é a nossa capoeira, que é a nossa cultura, que é a nossa arte. Lá fora, como eu vi, os gringos valorizam ela de uma forma que vocês não têm noção. A responsabilidade no fazer, num evento, num uniforme, num instrumento, na relação mestre-discípulo é uma coisa totalmente diferente. A gente tem que aprender a valorizar isso, porque é nosso, é nosso. E é isso. Hoje entendo que a capoeira é um instrumento de educação, de transformação social, de transformação humana. Através da capoeira, eu desenvolvo as competências necessárias de um ser humano. Aprender a ser, conhecer, conviver e fazer. São os 4 pilares da educação. Todos estão contidos dentro da nossa capoeira. Fui na escola pra buscar conhecimento, minha vida, meu momento, a minha educação. O tempo passa, na vida tudo acontece, só a escola não percebe de onde vem, aonde vou. Não dá respostas para a vida que eu tenho. Minha cultura vai ficando sem valor. Os nossos mestres cada vez ensinam mais que a cultura é da paz e a paz é a solução, camarada. Viva meu Deus! Viva meu Deus, camará. Viva meus mestres. Viva meus mestres, camará. A capoeira. A capoeira, camará. Meu obrigado. Meu obrigado, camará.